existe uma energia muito forte, né? Que a gente precisa só acreditar, né? Enfim, a gente conversou, a gente inclusive fiz uma gravação lá com ele, né? Junto com a Esther e tal. Ele gosta de contar piada, né, Gosta, Guilherme? gosta muito. Também gosta muito de Eu beber perguntei pra cerveja. ele, eu digo, mas você, quando caminha, bebe sempre assim? Ele dizia, não, É. não, 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 é não. só quando eu estou parado. Mas quando está parado também gosta bem de beber. É, mas assim, é uma história muito bacana, e a gente até escreveu num diário. E aí no dia seguinte, então, aí porque ele deve viver assim, ele tem uma aposentadoria, segundo o que ele nos contou, Sim. né? Então, e como ele é muito conhecido ao longo do caminho, algumas pessoas ajudam ele, segundo o que ele nos contou, né? E aí, assim, eu gentilmente ofereci para ele, digo, olha, eu tenho aqui 20 euros, isso aqui não é uma esmola, isso aqui é de peregrino para peregrino, para ajudar você, né? Eu sei que você está sempre nesse projeto e tal. E ele, não, imagina, mas ele aceitou. Eu digo, não, eu quero como peregrino te ajudar, né? Nas suas despesas, enfim, né? Daí ele queria me dar uma camisa que ele tinha, né? Que ele tem uma camisa com logo. Daí eu digo, não é uma troca, né? Eu tô aqui só como para te ajudar, né? Enfim, aí a gente foi descansar e fomos dormir. No dia seguinte, era o que, umas 6 horas da manhã, 6 e meia da manhã, a gente foi tomar o café no mesmo lugar. E quem estava lá? O José. José. É incrível. Guilherme, ele estava me esperando, ele estava com a mochila pronta. Aí tomamos um café com ele e ele deixou num pacotinho a camisa dele lavada, que eu tenho guardada em casa, que eu vou Sério. fazer um quadro. E ele disse assim, não, eu preciso te dar essa camisa. Eu Incrível. digo, olha, eu fico muito honrado, né? Muito honrado por essa lembrança, vai ficar guardada, né? Na história da minha vida também, né? E foi assim que a gente se conheceu, viu? Foi uma coisa muito bacana, muito Incrível. bonita mesmo. Felizmente E já. você conheceu ele, né? Eu conheci ele, olha, foi em Valença do Minho. Em Valença do Minho. Eu estava no albergue no albergue público. E eu, como já tinha feito o caminho mais vezes, já conhecia a hospitaleira. Estava a conversar com ela, não me lembro bem. Quando eu acho que tinha ido tomar banho, ele também estava lá, tinha ido tomar banho, e veio cá abaixo ele perguntar alguma coisa. E ela diz-me, ela mesmo, sabes quem é este? Sabes quem é este? Este é o José Garcia. Este peregrino já tem mais de 110 mil quilómetros de caminho de Santiago. E não só caminhos de Roma e tudo. Ele. E a sério, e ela depois contou-me, ele tem uma história de vida muito trágica. Foi o único sobrevivente do naufrágio enquanto pescava na Noruega. E pronto, e foi assim que eu conheci. E depois já o encontrei mais vezes, muitas vezes em Ponte Lima. Muitas vezes em Ponte Lima, onde quando eu encontro lá tenho sempre. Gosto muito sempre de pagar uma cerveja. Mas olha só, essa história aí, a gente encontrou ele, tinha anotado aqui, a gente conheceu e talvez então é uma coincidência, mas esse restaurante que eu falei para você é em Ponte de Lima. E foi nesse trajeto que dava 24 quilômetros de Ponte de Lima a Rubiães. Sim. E a cidade que a gente ficou foi em Rubiães. Por isso que agora estava vendo nas anotações aqui, né? E aquele dia foi um dia um calor muito forte, viu? Mas foi nesse trajeto aí, nessa etapa aí do caminho, né? Mas é um cara muito bacana, viu? Eu gosto muito de falar dele pela história de vida dele, né? Sim, é incrível, é incrível. Vamos voltar um bocado atrás. Tá. Você lembra-se como é que ficou a saber do caminho de Santiago e como é que chegou a ter a ideia de o fazer em 2009? Bom, essa história é comprida, viu? Mas assim, ó, eu sempre digo, Guilherme, que a gente recebe um chamado na vida, né? E o caminho de Santiago não é um acaso, é um chamado, né? Cada um tem o seu momento. Eu sempre fui atleta, né? Especificamente de futebol, eu sempre fui um aficionado do esporte, né? Aliás, 80% das minhas amizades aqui onde eu moro, né, no meu estado, vem do esporte e do futebol, né? E aí, numa ocasião, eu tive uma lesão no joelho muito forte
E aí o meu médico me orientou para parar de jogar, porque senão eu ia ter que colocar uma prótese logo ali na frente, né? Se eu não me cuidasse, porque eu tinha um desgaste na cartilagem do joelho esquerdo, né? Digo, bom, eu digo, não, então eu vou ter que parar. Eu me decidi que não tinha como, né? Eu ia criar um problema futuro para mim, né? E resolvi de parar. Em 2006, eu estava lendo um jornal local, exatamente no dia 7 de julho de 2006, lendo uma história de umas amigas aqui que fizeram o Caminho de Santiago. E que lá tinha, e eles estavam fazendo uma caminhada justamente nesse conceito de poder divulgar também o caminho, né? E aí eu liguei para essa pessoa, para saber o que era essa história, porque até então eu não conhecia a rota do Caminho de Santiago. E eu sempre digo que na vida não tem coincidências, porque foi no dia 7/7. Eu sou de julho, né? Eu sou câncer do dia 21 do 7, então do meu mês de aniversário, e 7 é o meu número que eu chamo meu número de sorte, né? Então aqui estava muito claro que o caminho estava me chamando, né? Não só pelo caminho, como por uma missão, né? Sim. Então, eu estava fazendo faculdade nessa época. Eu sou formado em administração de empresas, eu estava cursando a universidade, voltei a estudar, eu tinha 40 anos, né? E eu coloquei isso no meu projeto de vida, né? Falei para a Esther, minha esposa, olha, eu acho que eu vou começar a ler sobre essa história. De 2006, parte de 2006, 2007, 2008 foram os meses e os anos que eu fiz o meu planejamento para o Caminho de Santiago. Eu não tenho como te mostrar aqui, mas o meu planejamento, ele é uma dessas pastas aqui, mais grossa, desde a história do caminho, desde depoimentos, albergues, enfim. Quando eu mostro esse planejamento, para mostrar para meus professores, eles ficavam impressionados, né? E eu defini naquela época uma data específica. Lá em 2006 eu digo, vou fazer o Caminho de Santiago no dia 2 de maio de 2009, onde eu estaria completando 50 anos de idade, né? E coloquei isso no meu projeto de Caminho de Santiago e fui me preparando. Então o planejamento foi entre ler sobre o caminho, me preparar fisicamente também, né? E definir essa data, que era 2 de maio de 2009, que é uma data expressiva, né? A partir daí eu comecei a caminhar, comecei a me preparar, porque o meu joelho, o problema é o seguinte, que no futebol você tem muito impacto do joelho, né? E caminhar até não tinha tanto problema, né? Era uma das minhas preocupações para fazer o caminho. Mas enfim, 2006 eu fui influenciado por essas pessoas, né? E por toda a história, né? Do contexto histórico. E hoje, quando eu falo para essas pessoas do Caminho de Santiago e que tem essa vontade de fazer, eu sempre digo assim, tem que ler, né? Tem que ler, tem que se apropriar um pouco dessa história, porque as histórias depois no caminho elas vão acontecendo ao longo dos dias, né? Então essa cronologia foi 2006, o primeiro chamado, né? A preparação, daí em 2009 a gente fez o caminho francês, aí ó, o nosso mestre, né? Depois de 2009, quando eu cheguei do caminho, né? Quando eu cheguei para minha cidade, eu voltei assim muito fragilizado, assim muito querendo falar sobre, né? E depois, a partir de 2009, eu comecei a lançar um projeto das palestras, né? Porque a ideia era escrever um livro, né? E aí eu digo, não, mas eu acho que eu vou falar, né? Eu nunca tive o dom da fala, né? E toda vez assim que eu ia me apresentar para alguém, eu já ia meio nervoso, né? Mas aí a gente foi aprendendo, né? E eu tenho uma apresentação bem elaborada no PowerPoint, enfim, né? E depois, 2015, eu recebi um outro chamado, mas não foi de Santiago, foi da Esther. Que ela vai te contar essa história depois, mais ali na frente, como tua convidada, né? Então eu fiz o caminho com ela e depois a gente fez o caminho em 2017. Então,